Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais uma aula do curso de React Native do PET Computação UFPB. Nesta aula, vamos criar o início da nossa primeira tela do aplicativo, os nossos primeiros componentes. Aqui está o design do aplicativo, que vamos disponibilizar para vocês na descrição. E esta é a tela que vamos criar. Mais especificamente os componentes de header e um dessas seções. Então, voltando ao código, primeiramente o que temos que fazer? Trocamos essa de olá para métodos, obviamente, que é o que pois é o que está escrito lá, e definimos a cor de fundo do header. Para isso, nós temos duas opções. Ou nós tiramos essa view, que é equivalente a uma div, e fazemos o header como simplesmente um texto, que vai ter espaçamento e cor de fundo. Ou nós deixamos a view, fazemos toda a inicialização aqui, e o texto vai ficar responsável apenas pelo texto em si, porque é o título da página, da tela. Eu vou optar pela segunda forma. E então, como definimos a cor de fundo? Simplesmente com a propriedade background color, que em inglês quer dizer cor de fundo. Mas como exatamente nós definimos essa propriedade? Ela é definida através de uma propriedade dos componentes chamada style. No React, a não ser que você queira botar uma string, para você passar um número, um objeto, você tem que abrir chaves. E se você quiser passar um objeto, você tem que abrir chaves duas vezes. Aí aqui dentro nós colocamos background color, seguindo o camel case. Para quem não sabe, camel case é aquela que começa minúsculo e depois fica maiúsculo. Dois pontos e a cor que a gente quer. Nesse caso, voltando ao layout, é a cor, título do topo. Aqui, achei a cor 3700B3. Então nós definimos aqui, só copiar do Figma, colocar uma hashtag. Isso aqui quer dizer o código hex de uma cor. Os dois primeiros dígitos são o valor da componente vermelha, o segundo verde e o terceiro azul. RGB, Red, Green e Blue, do inglês. Aí, como vocês podem ver, essa aparenta ser a mesma cor do design. E agora a próxima mudança mais óbvia é mudar a cor do texto. Que preto não fica muito bom, não fica muito visível. Então, para adicionar o contraste, nós vamos mudar para branco. Vamos só nos certificar que é realmente branco esse título. Aqui FFF. Tudo F é branco. E tudo zero é preto. Sendo assim, nós adicionamos uma propriedade style com a propriedade color igual a hashtag FFF FFF. E agora está bem mais parecido com o layout. Como podem ver, já está mais parecido com o layout. E agora, antes de mudarmos o tamanho do título, nós vamos ajeitar o espaçamento do header.
já que assim vai ficar mais fácil de comparar o tamanho com o design. Para isso, nós vamos primeiro minimizar a tela do aplicativo e vamos checar os espaçamentos. Nós selecionamos o título, seguramos Alt e chegamos aqui. Ele tem 24 de espaçamento vertical e 32 de espaçamento na esquerda. O da direita não vai importar porque a gente vai definir na esquerda e a tela é renderizada da esquerda para a direita. Então nós viemos aqui e o que a gente quer, se você optou por fazer no texto, é uma má. Então voltando aqui para o código, o que a gente quer, independente se você fez com uma view em volta do título ou só com o text, é um preenchimento que... Então, voltando aqui ao código, o que a gente quer, independente se você fez com uma view em volta do título ou só com o text, é um preenchimento que vai adicionar uma margem. Então, o que a gente quer, independente se você fez com uma view em volta do título ou somente com o text, é um preenchimento em 24 e parent left de 32. Aqui, antes de modificarmos o tamanho do texto, do título, vamos mudar a sua fonte com a propriedade font family inter underline 500 underline medium, que foi a fonte que instalamos na aula passada. Agora vamos voltar ao Figma para comparar o tamanho da fonte e deixá-la adequada. Primeiro vamos ver o tamanho inicial dela e depois fazer ajustes caso necessário. Tamanho 20. Para mudar o tamanho da fonte, nós colocamos a propriedade font size. Dois pontos e o tamanho da fonte. Pixels para uma unidade responsiva que existe no React para o web, no HTML, CSS normal. Nós vamos criar units/index.ts e vamos exportar duas constantes, vh e vw. Essas constantes vão ser dimensions da bíblia do próprio React Native, .get, dimension sem chamada, .get, o window.height e o vw vai ser o window.width, ambos sobre 100. No CSS, cada VH corresponde a 1% da tela renderizada. Agora vamos fechar. E aqui para transformar de pixel para VH e VW, precisamos saber o tamanho da tela. Que vindo aqui no Figma é 360 por 800. Então nós puxamos uma calculadora. Eu recomendo fortemente Python, que dá para realizar cálculos direto do terminal. E nós vamos fazer 24 sobre 800, que é o tamanho, a altura da tela no layout. É igual a 3%. Então nós vamos colocar 3 vezes VH. Importar de units. E 32 sobre 360
que é igual a aproximadamente 9 VW. Voltando ao Figma, podemos ver que o tamanho que o espaçamento vertical aparenta ser o mesmo, assim como o espaçamento lateral. Então adicionamos outra view com um texto dentro escrito zeros de função. Como podem ver, deu erro, é porque no React os filhos ou componentes podem ter apenas um só componente pai. Para contornar isso, como vocês podem ver pelo erro, nós podemos adicionar algo chamado fragmento, que nada mais é do que um, entre aspas, hack do React, quando você não quer adicionar outro componente, porém precisa para que eles fiquem debaixo de um único componente. Nessa view nós vamos adicionar um pairing, um espaçamento de 16 pixels. E aqui embaixo, 16 sobre 360, isso equivale a 2 VH. Nós vamos adicionar uma borda de 1 pixel com a propriedade border width, largura da borda, e também border color para hashtag 6 zeros, também conhecido como preto em código hex. E o espaçamento nesse caso não é um pairing. Como vocês podem ver, o pairing é um espaçamento interno. Para um espaçamento externo, a view, nós teremos uma margem. Nós teremos um espaçamento interno de 24 pixels. Agora esse espaçamento interno é pairing. Que 24 pixels equivale a 3 VH. Então adicionamos aqui pairing 3 VH. E já está um tanto parecido com a foto, com o design. Agora vamos ver qual é a cor tanto da borda como do texto. A cor do texto é 4E, 4E, 4E. Nós vamos adicionar aqui dentro do estilo do texto. Agora, para aplicar o ícone, vamos acessar o site do Expo Vector Icons. É só pesquisar no Google que vai aparecer aqui icons.expo.fyi. E agora precisamos aqui Arrow Down. O nome desse geralmente é Chevron. Vamos pegar do Feather e ele vai falar aqui. Importe e renderize. Nós, nós então importamos o ícone, o componente do ícone e renderizamos ele aqui embaixo.
depois do texto. Como vocês podem ver, o ícone foi renderizado abaixo do texto, porque o comportamento normal do React Native é renderizar na vertical. Para mudar isso, nós podemos setar a prop Flat Direction para o row, que significa a linha. Agora o ícone foi para a direita do texto e para dar o espaçamento entre os dois, podemos adicionar uma uma propriedade chamada Justify Content Space Between. Pronto. O que essa propriedade faz? Ela muda o alinhamento o espaçamento dos itens na mesma direção do seu flat direction. Como aqui está a linha na horizontal, ele vai mudar na horizontal e adicionar um espaçamento entre os itens automaticamente. Vamos só checar no layout se está tudo certo. Para deixar a altura mais fiel, vamos aumentar o padding vertical para 3, 2,5 e agora está mais fiel ao design. Quanto ao ícone, talvez um 24 funcione. Não, 26. 26 está bem ideal. Agora voltando ao VS Code. Por enquanto, vamos simplesmente copiar nesse componente que acabamos de criar para fazer as outras quatro pílulas. Vamos deixar em ordem alfabética, então em cima é autorais, em segundo interpolação, integração, em terceiro interpolação, e em quarto matrizes. Porém, se voltarmos no design, podemos notar que o espaçamento vertical está muito grande. Isso é porque nós colocamos uma margem restrita para cima e para baixo. Então a margem vai se sobrepor, vai juntar os dois VH de um com os dois VH de outro. Para isso, a maneira mais fácil é setar um margem bottom de 0 em todos eles. E agora no design está basicamente a mesma coisa. Assim terminamos essa aula.